Queridos irmãos, vamos ler o profeta Isaías, capítulo 38, dos versos 1 ao 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Queridos, quando o rei Ezequias estava com 39 anos de idade, portanto, ainda bem jovem, teve que passar por 2 grandes e terríveis problemas. O poderoso exército assírio cercou Jerusalém com mais de 185 mil soldados e exigiu a sua rendição. E além de clamar, orar a Deus, ele tinha em seu governo um grande apoio espiritual. Tinha um abençoado homem de Deus. Estou me referindo ao profeta Isaías, que lhe entregou uma mensagem de esperança, deixando bem claro que Deus não permitiria que este rei lançasse qualquer lança ou flecha em seu território, e que o anjo do Senhor lutaria por Israel. E de fato a intervenção divina ocorreu, e apenas um único anjo matou 185 mil soldados. Deus permitiu, queridos, que o rei inimigos vivesse naquela noite, para que pela manhã pudesse ver aquela cena de horror, seus soldados mortos, sem que Ezequias e seus homens tivessem que fazer absolutamente nada. E o rei Senaqueribe, amedrontado e desesperado, diz a Bíblia, que ele voltou para Nínive, que era a capital da Síria, e sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, que era o seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para o monte de Ararat, ali na Turquia. Outro grave problema que este jovem rei de 39 anos passou foi uma grave enfermidade. Estava com uma enorme úlcera em seu estômago
E como não existia medicina e cirurgião como nos dias atuais, ele estava, querido, decretado já a sua morte. E Deus não queria pegá-lo desavisado. Deus enviou o profeta Isaías ao palácio com uma ordem expressa ao rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Colocar a casa em ordem não era fazer apenas um inventário, queridos, despedir da esposa e dos filhos. Deus estava falando para ele fazer uma introspecção, olhar para dentro de si mesmo, como ele se encontrava diante de Deus. Estava preparado para a morte, tinha convicção que iria para Deus ou não. Então, queridos irmãos, o profeta Isaías ainda pôde avisá-lo. Foi por isso que o rei implorou, chorou, orou, não dava de morrer agora. E Deus o ouviu, e diz a Bíblia que acrescentou-lhe 15 anos de vida. Depois que passaram esses anos, observem que final feliz foi a morte deste rei. E fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante em todos os reis de Judá, nem antes os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Você acha que assim ele estava preparado para morrer? Sim, querido. E mais, a Bíblia diz que Ezequias empreendeu uma grande reforma espiritual em Judá, levando o povo a se aproximar de Deus. Foi ele que destruiu a serpente de bronze que Moisés mandou erguer no deserto e que o povo adorava como se fosse Deus. Vamos ler 2 Reis 18:4. E foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida, queridos irmãos, como Neustã, esta serpente. Portanto, morreu bem, e ele está com Deus, e nós o veremos nos céus. Para nós, queridos, fica uma certeza: não estamos preparados para viver, nem prontos para morrer, se a nossa casa, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo habitar, não estiver em ordem. Assim faço a pergunta a você: sua vida está em ordem? Você está pronto para morrer? Se você tem medo da morte, é porque não se sente preparado espiritualmente. O apóstolo Paulo estava seguro e chegou a dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 55 ao 58. E Paulo falou que estava preparado para morrer. Observe aqui a leitura de Atos 21, 13. Então Paulo declarou: porque fazeis isso, não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante nessa história da cura do rei Ezequias é que Deus fala, queridos, em dar um sinal ao rei de que de fato ele seria curado. E o sinal seria o relógio de Acaz. Mas quem era este Acaz? Bem, foi o próprio pai de Ezequias, rei de Judá. Era um rei apóstata, mau diante de Deus, diferentemente do filho Ezequias, que o sucedeu dos anos 729 a 686 a.C. O texto que lemos no início diz assim: e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançado pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que tinham declinado. Isaías 38, 7 a 8. O sol retrocedeu 10 graus. Sabemos, queridos, que um dia solar de 24 horas, a Terra realiza uma rotação de pouco mais de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Sendo assim, cada hora possui aproximadamente 15 graus de rotação. Se a sombra do Sol retrocedeu 10 graus, isso significa que Deus investiu o sentido de rotação, fazendo um planeta inteiro recuar 10 graus. Este milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos àquele dia, sem contarmos o tempo que a Terra demorou para voltar esses 10 graus. Queridos, quando Deus desacelerou essa Terra, Ele fez girar no sentido contrário e a desacelerou novamente para voltar à sua rotação normal. Equivale a dizer que Deus precisou segurar os mares, a atmosfera, as montanhas, construções e tudo que se move sem causar dano a nada. Querido, isso é glorioso, só Deus mesmo poderia fazer esta maravilha. Ao retroceder o tempo em 10 graus, é possível observarmos a intervenção divina e um sinal de que Deus está presente e atuante na vida das pessoas e na obra da criação, como o próprio tempo. Se cumprindo assim o que disse o salmista: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento,
e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. Salmo 19:1 e do 4 ao 6. A figura do relógio demonstra que Deus é Senhor da história e do tempo e que o relógio está nas suas mãos. A nós resta vigiar como as 5 virgens prudentes citadas por Jesus. Quanto a nós, irmão, devemos estar atentos, por não sabemos o dia nem a hora em que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Ele é Senhor do tempo. Não foi só, queridos, no caso da cura do rei Ezequias que Deus mexeu no tempo. Temos outro exemplo, o de Josué numa guerra que explicarei para os irmãos. No auge do seu reinado, o jovem Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Os irmãos viram que ele recebeu um aviso que iria morrer, mas ele orou para Deus que se lembrasse dele, e Deus, assim, queridos irmãos, se lembrou. E nós vemos agora aqui um caso extraordinário também, queridos irmãos, de alguém que fez uma oração, que moveu os céus, que tocou o coração de Deus. Isto o irmão poderá ver na leitura do livro de Josué, capítulo 10. Josué, amando de Moisés, estava numa batalha feroz contra uma coalizão dos amorreus e os seus aliados locais. Como a noite estava chegando, queridos, isso seria uma desvantagem muito grande para Josué e seu exército. Então Josué fez esta oração audaciosa: Sol, pare sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Versículo 12. É notório que Josué estava fazendo um pedido a Deus, sem dúvidas, um pedido extraordinário. Ninguém nunca orou assim, queridos. Então, no verso 13, lemos que o sol se deteve no meio do céu e por quase um dia inteiro não se apressou a pôr-se. Por determinação de Deus, o sol interrompeu a sua trajetória comum, proporcionando aos israelitas a luz e o tempo necessário que Josué precisava para alcançar vitórias sobre os seus inimigos. Isso não é ficção científica, foi provado, queridos irmãos, por doutores, por cientistas. A história descrita na Bíblia, nesse capítulo 10, irmãos, foi comprovada por uma equipe de cientistas israelenses com apoio de dados da NASA. 3 cientistas da Universidade de Ben Gurion de Negueb, em Berseba, Israel, publicaram um artigo afirmando que naquele momento da oração de Josué houve de fato um eclipse solar. Eles ainda conseguiram encontrar a data em que a batalha aconteceu, 30 de outubro de 1207 a.C. A equipe, liderada pelo Dr. Ezi Iazaki, descobriu que houve apenas um eclipse solar na região, que ocorreu
entre os anos 1500 a 1000 a.C., quando os israelitas entraram na terra. Portanto, o eclipse foi datado precisamente às 16h28 do dia 30 de outubro de 1207 a.C., exatamente quando Josué estava em batalha. Queridos, em Gênesis 1, deixa claro que foi Deus quem estabeleceu o universo pelo poder da sua palavra. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele mesmo estabeleceu todas as leis que regem a existência de todos os elementos constituintes do universo, bem como a sustentação da vida. Portanto, quem é o homem para questioná-lo? Finalizando, queridos, o nosso Deus continua atuante, fazendo milagres, pois Ele não muda, é imutável. Davi dirigiu uma palavra a todos nós: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, 5. Amém. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, a Tua palavra é esclarecedora, ela é a verdade. Obrigado por servirmos um Deus atuante, um Deus tremendo, grande, excelso, Criador dos céus e da terra, sustentador da vida e da nossa fé. Obrigado, portanto, Senhor, pelo estudo da Tua bendita palavra. Abençoa os lares que recebem a Tua mensagem, esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, querido. Deus os abençoe ricamente. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol